Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Tô chegando na área aqui pra gente falar de Vascão. Estou começando com um giro no ar, aquele boletim bem objetivo, bem direto, mas onde você fica muito bem informado sobre o time Cruz Maltino. Como vocês podem ver, eu ainda estou fora do Rio de Janeiro, mas sintonizado em tudo que vem acontecendo nos bastidores do Clube de Regatas Vasco da Gama. E vou trazer para vocês, óbvio, todos os destaques desta partida, né, de amanhã, super importante lá em Quito, entre Independiente del Valle e Vasco da Gama. As notícias dos dois times eu vou destrinchar aqui tudinho. Tenho a coletiva do técnico do Independiente del Valle, tem as informações aí de bastidores do provável time que o Diniz vai levar a campo e tem também, né, o anúncio da contratação do volante Thiago Mendes, que foi oficializado hoje. Então, ó, fique comigo até o final, me dê essa audiência aí, me ajude a ampliar cada vez mais o número de inscritos no canal, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo e vem comigo nessa, me assistindo até o final. Bom, meus amigos, antes da gente focar nesse duelo de amanhã, vamos falar de notícia de contratações. O Vasco, enfim, oficializou o seu primeiro reforço da era Edmar Lopes aí para a temporada de 2025, né? O volante Thiago Mendes, ele estava fazendo exames médicos bem minuciosos, enfim, tudo ok, clinicamente, fisicamente, agora tem que recuperar, né? O jogador ainda não está no seu ápice, não está na sua forma, vai demorar ainda um pouquinho, ainda vai levar em torno de 2 semanas para começar aí a ter oportunidades na equipe do Fernando Diniz. Contrata até dezembro de 2027 e o Vasco então com o volante Thiago Mendes, a família demonstrando nas redes sociais que está feliz com a decisão do jogador, né, dessa volta ao Brasil. Afinal foram 8 temporadas lá fora e agora é suar a camisa e tentar fazer com que o Thiago consiga aí uma boa sequência e ajude o Vasco aí nesta sequência da temporada. Ele que vinha aí de alguns questionamentos em relação a problemas físicos, então vamos aguardar se ele realmente vai ser aí um jogador importante para o Vasco da Gama. Bom, então agora chegou a hora, vamos falar de Vasco Independiente del Valle, jogo de amanhã à noite pela Sul-Americana. Um jogo muito difícil, o Vasco perdeu o jogo contra o Botafogo, não foi uma injeção de ânimo e agora vai para o Quito, né, já está lá pressionado, né, e não podendo também aí perder essa partida, tentar fazer um resultado que permita ao Vasco chegar em São Januário e virar e conseguir a classificação aí para a Sul-Americana. O Fernando Diniz está ciente das dificuldades da partida, o time equatoriano é muito forte jogando lá, né? Tem uns torcedores lá que apoiam bastante, o time está invicto, é líder do campeonato equatoriano. E outra coisa, é um time acostumado, né? Acostumado a competições internacionais, e o Vasco está voltando ainda, né? Então é uma dificuldade, o Diniz vem avaliando aí a equipe para esse duelo, tem essa baixa considerável do Felipe Coutinho e hoje foi um dia de treinamento lá no CT da LDU e há um mistério no ar sobre o substituto do Felipe Coutinho. Ele tem duas vertentes, né? Ele tem essa possibilidade de manter uma equipe mais voltada para o que ele estava antes aí com o Coutinho, botando um jogador com características mais ofensivas, ou diante das dificuldades da partida e dos bons jogadores que o Independiente del Valle tem, de colocar mais um jogador de mais pegada ali no meio campo para segurar mais, né, dando uma maior liberdade ao Tietê. Essas duas situações foram treinadas, então cabe ao Fernando Diniz aí optar pela melhor formação. Caso ele opte aí por jogadores com mais características ofensivas, como é o Coutinho, ele tem o Garré e tem o Alex Teixeira, né? O Alex Teixeira sempre entra, mas não produz nada. E o Garré praticamente não recebeu oportunidade. Será que ele vai receber oportunidade justamente nesse duelo aí?
Então é uma situação difícil. Agora, caso ele queira colocar uma equipe mais postada em campo, ele tem a chance de começar com o Jair, que é um jogador também que agrada ao Diniz nesses momentos. Enfim, são várias situações pensadas, meus amigos, então podemos ter surpresas sim de última hora em relação ao Vasco da Gama. Caso, né, se mantenha aí um provável time do Vasco, este seria o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Lucas Freitas e o Lucas Piton, a meiuca ali com o Hugo Moura, o Tietê, e aí, a dúvida, Garré, Alex Teixeira, Jair, né, no lugar do Coutinho, e complementando aí com o Nuno Moreira. E lá no ataque o Ryan e o Verratti. O Diniz tá apostando, né, na velocidade do Ryan e também na boa visão de jogo do Nuno Moreira. Esses dois jogadores vão ser bastante acionados para tentar municiar o Verratti aí na altitude de Quito. O time do Vasco está preparado, há uma confiança em trazer na bagagem aí pelo menos um empate para poder sonhar aí com a classificação, mas esse aí é o entendimento do treinador Fernando Diniz. Vamos aguardar as próximas horas aí, um duelo super difícil, realmente espero que a gente espera aí que o Vasco consiga sair vivo, né, sobrevivendo aí e com muitas possibilidades, né, de passar de fase. Bom, meus amigos, então agora vamos falar do Independiente del Valle. Eu tive algumas informações hoje de colegas, conversando com colegas equatorianos, inclusive vou trazer aqui a coletiva um pouco do que falou o Javier Rabanal, né, o técnico espanhol. E por lá a situação é o seguinte: o time tem aí alguns jogadores importantes aí que vieram do último jogo. Eles sofreram algumas pancadas, algumas lesões aí, então tá correndo esse risco de lesões. Hoje, por exemplo, no treinamento, muitos jogadores não atuaram todo o treinamento por conta dessa sobrecarga. Há essa preocupação em relação a lesões, e então a gente tem que abrir o olho, né? Há jogadores ali que têm uma possibilidade de sofrerem lesões devido aí não só à carga dos últimos jogos, como as pancadas recebidas na última partida onde o Del Valle atuou. Em relação à equipe, há alguns jogadores aí muito importantes, né, que se destacam, como o Guido Vilar, o goleiro argentino, né? Tem o Mateu Carabarral e o Skunk, que são dois defesas ali que jogam bem postados. E ali em relação à marcação, né, o Jorge Alcivar, um volante ali que consegue dar bastante poder de marcação no meio campo e também chutes de média distância. E lá no ataque, os elogios, né, os jogadores significativos é o Emerson Pata, né, e o Ronald Briones, né, que junto com o uruguaio, o Cláudio Spinelli, formam ali o trio ofensivo do Del Valle. Inclusive esses dois jogadores, o Pata e o Ronald Briones, são jogadores de velocidade e gostam de pregar peças importantes aí nos times adversários. E tem o Cláudio Spinelli, o uruguaio aí, o Louro, né, como uma peça central do Del Valle. Bom, mas vamos ouvir aí, né, o técnico Javier Rabanal, que falou com a imprensa equatoriana hoje, alertou sobre os perigos do Vasco, elogiou os times montados pelo Fernando Diniz, falou também sobre essa situação do Vasco que não estava jogando, né? E o Independiente del Valle estava jogando, se isso seria uma vantagem ou desvantagem. Enfim, falou sobre várias questões em relação ao Vasco. Eu dei uma editada, óbvio, só nas partes em que os repórteres perguntavam sobre o Vasco da Gama. Então, vamos ouvir. Tenemos varios jugadores que ayer no han podido entrenar y que hoy sí lo van a poder hacer, pero con bastante dolor. Hay jugadores con hematomas que están descendiendo de la zona golpeada y estamos esperando a ver cómo evolucionan. Van a estar todos disponibles, pero sí que es verdad que hemos terminado con bastantes jugadores golpeados. ¿Qué han podido conocer de este rival, profe, de Vasco da Gama para la Copa Sudamericana?
Bueno, en el fútbol actual casi todos los equipos juegan muy parecidos y quizá el técnico de Vasco es el que juega, el único que juega de una manera única y genuina, ¿no? Ellos tienen una manera de distribuir el equipo, de tener el balón, de intentar progresar, que es propia de él, que ha sido campeón de lo más grande a nivel continental y son muy particulares a la forma de atacar y por la parte nuestra va a ser una manera diferente de defender este partido. Profe, ¿qué tal? Nos unimos al diálogo acá. Bueno, ¿cómo el equipo se ha preparado y cómo están viendo este partido que se viene con Vasco da Gama y teniendo en consideración que también luego más adelante con los diferentes torneos tendrá una seguidilla bastante exigente? Sí, ahora vuelve esto de entrenar poco y competir mucho. Ayer pudimos hacer un entrenamiento donde ya te digo, faltaban 4 o 5 jugadores por los diferentes golpes que se habían llevado, que van a tener que trabajar Vasco solo en la sesión de hoy, que va a durar aproximadamente media hora, 40 minutos como mucho, porque no podemos entrenar más por el tema de los golpes y las cargas. Entonces, bueno, así lo vamos afrontando. Sabemos qué es lo que nos toca ahora, porque después de este partido viene Aucas, después tenemos un viaje largo, volvemos del viaje y tenemos otro partido, y ya es cuando se empiezan a definir todos los títulos y nos tenemos que acostumbrar de nuevo a trabajar así. Profe, ¿cómo está el grupo de igual forma y también cómo manejar en el tema de la presión? Porque Independiente es líder, todos lo quieren bajar, por supuesto, de la tabla de posiciones de ese primer lugar en la Liga Pro y por supuesto en la Copa Sudamericana. ¿Cuál es el principal objetivo también de Independiente del Valle de cara a lo que viene? Bueno, en Sudamericana está claro, es un torneo de eliminatorias y tú tienes que hacer siempre un primer buen partido para quedar con las mejores posibilidades para el segundo partido e ir ronda a ronda. Ya sabemos quién es el siguiente rival en Sudamericana, que sería Musugruna, entonces tenemos que intentar superar este escollo, que es un rival del país que domina ahora mismo, que es el fútbol brasileño. Javier, ¿cambia algo que el Independiente haya venido con un poco más de ritmo en comparación al Vasco porque el Brasileirao tuvo esa para de algunas semanas? A ver, yo vi los partidos de ellos para preparar este encuentro y los veo bastante bien de ritmo. Se sabe que cuando se para, y aquí pasaba mucho en el Ecuador con el formato anterior del torneo, cuando volvían de las vacaciones a los equipos, a veces se les notaba un poco de falta de ritmo, pero nosotros lo hemos visto en el vídeo y se les ve bastante bien, se les ve bastante dinámicos, los jugadores de banda están muy rápidos, tienen mucha calidad, entonces no creo que se vaya a notar mucho la para. É isso aí, como vocês puderam ver aí, o treinador está preocupado com as lesões, né? Mas está confiante no time, elogiou o Diniz, acha que essa história de não estar jogando não tem nada disso aí, enfim. É o jogo de palavras, né, meus amigos? E outra coisa, uma boa lembrança também que eu tive agora, o Júnior Sornosa, aquele que jogou no Fluminense, aqui no futebol brasileiro, também faz parte aí da equipe do Independiente del Valle, então é um jogador que conhece aí o Vasco, conhece o Fernando Diniz, né? Então vai ser um duelo muito interessante. Bom, meus amigos, aí estão as informações de Independiente del Valle e Vasco. A gente agora torce para que dê tudo certo e amanhã a gente consiga aí trazer aí um triunfo lá de fora, apesar das dificuldades. E você, está esperançoso que o Vasco vai trazer um bom resultado lá fora? Como vocês estão vendo esse duelo aí? E a contratação do Thiago Mendes? Estão levando fé nesse jogador? Então comente, participe e vamos interagir juntos. Um grande abraço e até lá!